Bom dia, grupo. Bom dia. Bom dia, Sora. Tudo bem? Aham. Tudo bem, gente. Eu compartilho desse sentimento. Nossa, Sora, hoje eu tô com muito sono. Sério, cara? Mais do que o normal? Sim. A casa da gente nunca foi tão Desculpa, gente. importante. Sorry, honey. Vou colocar uma música pra vocês. Um dia me disseram que nada vai adiantar, que o mundo tá perdido e não sai do lugar. Pena de quem acreditou, se a gente existe, aí existe o amor, então. Gente, vocês estão gostando dos meus vídeos no TikTok? Sim, Sora, são muito bons. Vocês gostaram? Sim. Juro que eu estou fazendo assim o meu melhor, lembrando dos anos que eu fiz teatro. Tá expondo seu lado artista novamente. Meu lado artista, meu lado, como que chama? Sem maturidade nenhuma para quem instalou o TikTok, né? Tem coisas que o ser humano não poderia aprender a usar. O TikTok deveria ser um deles. Porque aquilo ali, eu tinha certeza. Concordo plenamente. Não é a partir do momento que que a gente tenta fazer um negócio assim, já dá um. Nunca, não tem volta. Não tem volta. Exatamente. A gente pensa na vida, mas não tem volta. Anitta, você quer tentar fazer um teste de compartilhamento? Pode ser, Sora. Pode fazer. Tá bom. Eu é por isso que eu nem tenho várias TikTok. coisas ontem, então. Também não. Por que, Nicole? É cada conteúdo. Abriu aí, Sora? Sim, yes. Achei muito top. Foi, graças a Deus. Foi, tá tudo certinho aqui. Então, show. Então, você compartilha, tá? Tá bom. Na real, Sora, eu ia fazer outra coisa, né? Eu até tinha te falado. A ideia tava ótima, eu tinha feito tudo. Só que eu comecei a ficar muito estressada, porque meu computador parou de funcionar. Aí o carregador deu problema. Aí, tipo, eu comecei a ficar muito estressada. Eu falei, eu vou fazer um negócio simples, porque, tipo, eu tava ficando muito estressada. Então, na realidade, eu achei o máximo por conta do Twitter, né? É uma ferramenta que eu não tenho ainda. Que eu acho que também, se eu instalar, vai ser um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, Deus não pode dar asa desse jeito, né, para o ser humano, porque aí começa a complicar. Mas eu achei sensacional. O Twitter eu jamais tinha pensado em fazer. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Luiz. Luiz, você quer fazer um compartilhamento ou eu compartilho aqui? Pode compartilhar para mim? Posso, só que aí não aparece. Vai aparecer em PDF, tá? Tá bom. Beleza? Tá bom. Eu não lembro a sequência, gente. Quem é a Anitta? Eu acho que é a Lívia. Chato, velho. Tenho quase certeza que é a Lívia. Deixa eu dar uma olhada aqui, Sora. Eu também vou olhar aqui no meu arquivo. Sou eu, a Lívia, o Luiz e, por último, a Mendonça. Ah, beleza. Que bicho chato, velho. Não gosto de cachorro, só. Por quê? Você que não gosta dele mesmo. Eu fico com a porta fechada, daí ela raspa a porta pra sair. Né? Daí ela sai 5 minutos e raspa a porta pra entrar.
Daí eu abro a porta pra entrar, ela raspa a porta pra sair. Eu fico, mano, você decide, cara. Meu cachorro também é assim, por isso a gente prende ele no quarto. O chuvisco é assim também, ele é bem indeciso. Além de ser indeciso, ele é aqueles velhos Agora, ó, ranzinza. ela tava raspando a porta pra sair. Eu acabei de abrir a porta pra ela. Ela vai raspar a porta de novo. Daqui a 5 minutos ela vai raspar a porta. Ela tá na frente da porta. Deixa a Os porta meus também são aberta. assim. Não vou deixar a porta aberta. Uai, sou. A porta aberta é melhor, porque ela entra e sai quando ela quiser. Não pode ser livre-arbítrio. Árbitro. Deixa eu ver aqui. Então, mas acho que ele não deixa a porta aberta por conta do barulho, é isso? Pra não incomodar. É, você. Também. Geralmente, quando isso acontece comigo, geralmente é por causa disso, por causa do barulho. Eu fecho também. Hoje o chuvisco não está comigo. Ontem a Anitta presenciou quando meu marido chegou. O escândalo. Ele ficou todo animado. Nossa, não, mas foi um escândalo. Esse cachorro é escandalosa. Ele é escandalosa. Foi um escândalo desgramado aqui quando ele chegou, então, é difícil. Ai, Sora, é porque você nunca vê aqui em casa quando chega a visita. É insuportável. É tipo, parece que é manicômio, porque eu tenho 3 cachorros, ou seja, os 3, cara, cada na um minha com casa, personalidade às diferente. É domingo, 7 horas da manhã, ele começa a raspar a porta pra sair do quarto. Normal. É assim mesmo. Tristeza, Oi, cara. passará de sua gata. Ela fechou a câmera. Ela não quer ser vista, gente. Eu só vou mostrar meu lindo rosto na aula de artes. Porque é obrigada a mostrar o rosto na aula de artes. Então, Nossa, eu esqueci que eu tenho curso de artes hoje. Tem artes hoje, Luiz. Você é obrigado a mostrar o rosto? Ah, pelo que a Jéssica falou, é pra o senhor ver nosso rostinho. acho que é porque Querer ele a gente conhece. não quer, né? É porque acho que é mais porque ele nunca deu aula pra vocês e não conhece. Eu tentando Eu também acho. Mas se você É vê só o jogo, ele se vê estudar o a nossa rosto, chamada. Tá tudo Gente. certo. mas se vê o Eu rosto, literalmente enquanto na chamada. Com ele cara pode Eu julgar não as mudei nada pessoas desde o pelo sexto rosto. ano, então ele pode olhar minha fotinha lá. Então é melhor só ouvir a voz, igual no The Voice. Ô, Anitta, mudou sim. Eu não acho que eu não mudei nada. O Luiz nem se compara, Nossa. né? O Luiz mudou demais. Demais. Nossa, o Luiz, ele não é o mesmo, não. Ele usava moicano. Professora não mudaram minha foto até hoje, sabia? Eu fico muito magoada por isso, mudou de todo mundo, menos a minha. A minha também mudou, e aí? Eu não acho que mudei nada. Principalmente Mudou nessa de todo quarentena mundo, que a gente tá professora, A relaxado. minha Claro. foto não mudou. Claro. Mentira, minha foto não mudou. Tem umas coisas assim que eu, no caso, eu não posso ajudar, porque eu não sei inglês, gente. Eu até tento ajudar a pessoa, mas quando ela não bota o troço do Zoom no português, aí o raio da mente Dificulta, vem em né? inglês. Então, aí no caso, é só fazer uma pequena alteração. A Mariana é um ser abençoado. A Mariana é um ser abençoado. Olha lá. Eu vou falar para ela, eu vou falar, Mari, vamos colocar esse negocinho em português, fazer o favor, meu amor? Porque na casa complica. Nosso professor de artes tem cara de Professora, tecladista do Engenheiros do Havaí, né, velho? É o quê? Tem cara Que, de Luiz? tecladista do Engenheiros do Havaí. O senhor de arte? Realmente. Faz sentido. Pior que é verdade, né? Aqueles caras que vai na praia pra Faz. Tem cara mesmo. tocar região. Anitta, a gente espera um pouquinho, 8h05, porque daí Tá bom, fica de boa, senhora.
Porque senão a galera demora mesmo pra entrar. Tá faltando a Lívia, que vai apresentar. Rafaela, esse não é um perfil oficial, hein? Gente, e agora, como a gente vai fazer Só pra achei falar aqui, pro tava nos professor que meus esqueceu o contatos. trabalho em casa? Verdade. É o quê, Luiz? Como que é? Como a gente vai fazer pra falar pro professor que a gente esqueceu o trabalho em casa? Então, no caso, não tem como falar, né, meu amor? Então, Exatamente. A única coisa que dá pra falar agora é que o cachorro comeu, pronto. mas como o cachorro vai comer o computador? Então, Vai ficar meio Se for em folha, eu não duvido nada vindo da minha cachorra dela comer o computador, que já aconteceu várias vezes. ai, gente, eu compartilhei o que o Chuvisco comeu o meu Kindle, né? Ele comeu o meu Kindle. nem Ele comeu seu Kindle, Sonia? Ele comeu. Ele comeu. Eu fiquei com tanta raiva que eu queria, no dia, eu lembro como se fosse ontem, Meu eu queria Deus, abrir a Sora. porta do apartamento, eu liguei pro Henrique e falei assim, você me convença a não abrir essa porta desse apartamento e deixar esse cachorro embora agora. Aí o Henrique falou assim, calma, acontece, gente, juro por Deus, ele comeu o meu Kindle. Sora, a cachorra da minha tia já comeu o celular dela uma vez. Viu? Então dá pra comer um computador e ficar sem trabalho. Né? Acordou, já Então, era o meu cachorro celular. ele come meu óculos, então, sim, é complicado, né? Então temos só cães abençoados, né, aqui. Sora, minha cachorra, você não pode bobear. Você senta no sofá, Acredita que meu daqui a cachorro pouco entrou ela no pega seu computador e chinelo. comeu o arquivo que eu... Chinelo da Luana. A sua Como cachorra que é? faz o quê, Luiz? Entra no computador e come o arquivo. Nossa. O teu cachorro virtual comeu o teu Mano. arquivo no computador. Meu cachorrinho no Clube Penguin. Exatamente. O meu cachorrinho do Minecraft comeu meu arquivo. Ai, gente, não tem condição, né? Ou é só a gente falar que foi hackeado, acabou. Pegou vírus no computador. Verdade, gente, olha. Fala que caiu. Caiu Sei o lá, caiu no computador. chão, Quebrou gente. o Deu computador. Tá no problema. chão, oh meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não fiz. Aí, tipo, aí o problema é que na geração de vocês tem um fator que se chama salvar na nuvem. Eu nunca Mas- faço isso. Só eu, às vezes, raras vezes eu coloco no e-mail. Gente, De resto, como assim? Vocês têm que salvar na nuvem? Eu não Eu salvo salvo. mais nada. Meu computador tem 1 TB de memória, eu não uso nada dele, eu só salvo no Dropbox. Fala que deu ruim na nuvem. Nossa, Fala que bugou tudo. Fala que deu ruim na nuvem, é ótimo. Tava chovendo, aí não deu pra. Deu um raio. Sora, o meu computador é super de boa, porque, nossa, ele vive por vontade própria. Eu acho que ele tem tanto vírus, de tanta série que eu assisto na internet, que ele só funciona quando ele quer. Ele Então, já se tá. der problema... Quem administra não é você, é o cavalo de Troia já, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Gente, eu vou começar então. Daqui a pouco devem entrar as pessoas que estão faltando aqui, são a Lívia, ainda vai apresentar hoje, e a Mendonça. A Mendonça ela me mandou o trabalho ontem por WhatsApp, mas ela precisa fazer as considerações dela, né? A intenção é que ela apresente. Anitta, Mas a vamos... Mendonça tá aqui, só que ela tá como a mãe dela, eu acho. Que é Cadê? Denise. Mendonça? Não, é a tia dela, se não me engano. É tia, não sei. Tia. Cadê? É que ela sempre... Ali, Denise Rodrigues. Essa é Denise Rodrigues. Tá indo pra São Paulo. Mendonça é você, Denise? Você é Denise Mendonça? Não entendi. Você é Denise Mendonça. Muito nome. Muda o nome, cara. É que eu não posso mudar o da escola. Gente, é hoje que a gente vai ter que aparecer professor de artes, não é? Amiga, É hoje hoje tem mesmo. Já aula fiquei sabendo disso aí. Ah, Eu esqueci mas, assim, eu tô completamente que era bagunçada, hoje. foda-se. Eu não ligo Cara, nem o hoje. youtuber que eu gosto vai aparecer no Fantástico, cara. Super Fazendo merda no aleatório. trânsito. Olha que Que legal, top. cara. Sora, eu mandei mensagem pra Lívia, tá? Acho que daqui a pouco ela veio e vem pra aula. Tá, obrigada, Anitta. Mas De nada, tem o seriado, ai, que cultura inútil, do How I Met Your Mother, que toda vez que a apresentadora do telejornal, que é uma das personagens principais, falava mais eles tomavam um shot. Então, toda vez que eu lembro do mais é um raciocínio, eu disfarço, é uma piada interna, cultura inútil. Não precisava nem ter compartilhado. Anitta, vamos começar então com você?
Meu Deus do céu, tá bom, Vai Sônia. lá, Anitta. Vai, Tá Anitinha! Sérgio. Fiquei surda, por que eu fui botar os 2 fones? Deixa eu, deixa eu colocar o... Vai, Anitta. Antes que comece, eu não Anitta. sei nem se o Thiago tá aqui, esse não é o meu perfil oficial, não adianta seguir, tá bom? E eu privei o meu Eu vou também, seguir tá? só pra ver se você posta uma coisa. Eu Ó, privei o meu vou também. começar a contabilizar o time da Anitta. Tá bom. Vai lá, Ai, meu Anitta. Deus do céu. Tá. Eu fiz uma trend sobre reportagem e a sua estrutura. Aqui tem alguns jornais que têm essa estrutura. A reportagem, ela é um gênero textual jornalístico. Ela aborda diversos temas e tem o intuito de informar a população. E para isso, ela é vinculada em meios de comunicação como jornais, revistas, televisão, internet, rádio e outros. Para usar de exemplo no trabalho inteiro, eu peguei essa notícia e eu vou separá-la por blocos para explicar a estrutura. Eu vou apresentar agora as 4 estruturas que tem numa reportagem. Então, ela começa pela manchete, que todo mundo conhece como título, que é formada por frases curtas e objetivas, que sempre vão estar em letras maiores e com destaque, porque é a primeira coisa que você vê quando você olha numa reportagem. Então, aqui eu coloquei o título, né, a manchete, que é desse jornal, que é França reconhece pela primeira vez o uso da tortura na Guerra da Argélia. O título auxiliar tem a função de complementar o título, ou seja, a manchete, e ela serve para aumentar o interesse do leitor. É como se fosse uma linha fina, sabe? E nessa linha fina diz: Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre o desaparecimento do conflito. O lead, a gente estuda isso todos os anos, a gente nasce já sabendo o que é lead. Eu sempre lembro da senhora Bia falando sobre o que é lead. O lead, ele aparece no primeiro parágrafo da reportagem e ele apresenta de forma resumida as informações principais em si da reportagem. E ela sempre vai te responder questões como que, quem, quando, como, onde, por quê. E, para finalizar, a reportagem em si, né, que é o texto, aparece no corpo da reportagem e apresenta o assunto e os pontos mais relevantes dela em si. Fim. Eu primeiro agora eu vou parabenizar, né, a Anitta, porque ela trouxe a proposta do Twitter, que eu não tinha Aí pensado. eu trouxe o Twitter. A Anitta trouxe a proposta de Adorei. trabalhar com o Twitter. Anitta, sobe para mim lá na parte que você trouxe as duas. Isso, amplia essa As imagem. imagens. Isso, por favor. Então, além dela trazer o conteúdo de reportagem, ela também trouxe 2 primeiras capas, né, de jornais aí. Uma, volta na outra para mim rapidinho, que eu vou comentar essa, eu já peço para você passar para a próxima. Essa Tá bom. daqui, que é a antiga, né, uma das primeiras edições aí do Globo, sem imagem, sem estrutura de manchete principal, né, que a manchete é aquela que chama mais atenção. E aí, pode passar para outra. Já a Folha de São Paulo, do ano passado, com uma abordagem aí da CCXP, é isso, né? Que ele entrou o livro, né? Falando da questão da homofobia. E foi um assunto que repercutiu muito. Então, a manchete, né, e a foto relacionada seria esse o maior assunto, a maior abordagem. Eu adorei, Anitta. Apesar de, na nossa apostila, a estrutura ter... também foi, né, o Felipe Neto, não é isso da apostila? Foi Felipe Neto. E quem distribuiu foi ele também, não foi? Muito bem, então ela ainda... Olha, eu lembrei dele na hora de pôr. Então ainda teve mais uma conexão, né, com a imagem do Felipe Neto da apostila. Então, da estrutura de reportagem, né, que ela é mais extensa, mais construída aí. Eu amei, Anitta, parabéns. Achei que ficou simples e é uma oxigenação de outra forma de explicar aí a sua atividade. Parabéns, adorei. Obrigada, senhora. Pode interromper que agora... Seria a Lívia. Mas a Lívia não chegou ainda, né? Não. Então... eu vou... Seria o Luizinho. Eu vou falar, Luiz, eu vou compartilhar aqui, e aí você apresenta o seu, tá bom? Luiz, Felipe.
Eu sei, eu. Cara, que desgraça, não tem problema Desmutou? em desmutar. Não consigo ir a tempo. Olha, que bonito. Do Você trabalho viu o de um. mocinho aqui, ó, do iPlace, vou fechar. Desculpa. Vamos lá. Então, essa é a apresentação da VA2, a diferença entre notícia e reportagem do Felipe no ano. Descobri agora que isso é uma VA, eu não sabia. Falei ontem. É uma VA, porque ninguém me falou isso. Deixa o Luiz apresentar. 3 minutos, Luiz. O que é uma reportagem? Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está responsável em apresentar a reportagem, a qual aborda os temas da sociedade em geral. O que é a notícia? A notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Então trata-se de um texto informativo, geralmente sem ter opinião. Além disso, apresenta um acontecimento real cuja linguagem é clara e formal. Então, ali tem a questão de um tema não imediato, né? E a notícia de um tema mais imediatista. Sim. Pode falar. Quais são as diferenças entre a notícia e a reportagem? A notícia apresenta um fato de forma simples e direta. Apuração e publicação rápida e conteúdo válido a curto prazo. Conteúdo no modelo de pirâmide invertido, que eu explico no próximo slide. Reportagem. A questiona causas e efeitos de um fato determinado. Apuração extensa com prazo maior para a elaboração de conteúdo válido a longo prazo. Conteúdo sem modelo pré-determinado. Eu só vou complementar, Luiz. Um exemplo de reportagem, no caso, seria a evolução do coronavírus, por exemplo, né? Do início lá no ano passado, né? Lá em Wuhan, até o presente momento agora no Brasil. Então seria uma reportagem. E a reportagem é algo que vale mais tempo. Tem mais tempo válido. Por exemplo, a notícia é tipo, evoluiu o novo Covid-19. Isso aí é uma notícia. A reportagem ela fala mais sobre a evolução e é algo que pode ser usado futuramente. Muito bem, é isso mesmo. Viu, gente? Luiz Felipe também é cultura. Modelo de pirâmide, a da notícia. A pirâmide invertida, né? Que ela tem o lead, que é de mais importante para menos importante, que é o lead, as declarações e os detalhes. Muito bem. E aí, finish, né? Só vou fazer algumas considerações, então. Você exemplificou bem, né, a questão da reportagem, da notícia, né, que seria, por exemplo, a curva aqui no Brasil de ontem para hoje, quando subiu, e a reportagem de Wuhan lá, quando começou a pandemia até os dias de hoje, por exemplo. Sim. Isso é uma estrutura de reportagem. Qual é a oportunidade que vocês têm, né? O Luiz fez no PowerPoint simples, porque ele não quis explorar outros meios, mas para mim o que importa é que ele fez uma pesquisa, ele pode ter feito isso de uma forma não tão complexa, mas ele trouxe o conteúdo, então está de parabéns, Luiz, eu adorei, só que notícia aqui você pôs sem acento, né? E teve um outro que eu vi também, mas eu não vou... intertítulos, né? A Lívia entrou. Ela já vai na sequência. Deixa eu só comentar. Os intertítulos, que no caso foi Não entendi direito o que é. Então, quando eu tenho uma estrutura muito extensa, né, na minha escrita, eu não chamo de subtítulos, porque ele está entre o texto. Então, eles são intertítulos. Entre textos, entre títulos. Vamos pegar a reportagem de Wuhan lá, evolução de dezembro a maio do coronavírus. Aí o intertítulo vai ser evolução do corona na cidade de São Paulo. Aí um outro intertítulo, evolução do corona nos municípios do Maranhão, por exemplo. Então é o que vem esmiuçado no meio desse contexto para não ficar tão extenso o texto e tão cansativo, tá? Então, vou só descontar 0,10 porque faltou o intertítulo, mas de resto tá ótimo, ficou com 0,90.
A Anitta ficou com um pontinho, beleza? Fechou. Deixa eu já lançar aqui. Obrigado, Sora. Obrigado. Lívia, você está aqui, meu amor? Estou. Você está acordada ou está dormindo? Arrasa, Lívia. Ah, a não tenho certeza, mas. Vai, Lívia. Vai, amiga. Uhul! Gente, até o irmão está acordado. Como assim? Como assim? Você viu? Milagre. As pessoas Eu mudam. sempre tô Gente, A o quarentena mexe com a gente. O Luiz Felipe me mandou o WhatsApp super cedo hoje. O WhatsApp não, desculpa. WhatsApp super cedo Eu tô hoje. acordado desde as 5 horas da manhã. Eu tô acordando às 5 horas da manhã todo dia, não é meme. Nossa, Meu Deus do céu, eu ainda não perdi o ritmo de dormir 3 horas, então. Você vê, Gente, pra né? vocês terem noção, eu não tô dormindo. Eu, tipo, não tô dormindo Acordando mais 5 depois horas da da aula. manhã, Eu tô tô indo ficando correr. acordada. Meu Deus, que vida difícil. Lívia, você compartilhar, meu amor? Doutora, então, deixa eu te Hum, explicar a situação. tá. Eu não tô na minha casa, então eu não tive como fazer pelo computador. Hum, Então, eu fiz pelo Canva, tá. e aí eu fiz um videozinho pelo Canva. Tá bom. Não é nada ilustrativo, tal, mas é só pra juntar as imagens. Você quer que eu te mande agora pelo WhatsApp? Eu não sei se eu recebo, mas pode mandar. Dependendo da capacidade, eu não consigo receber. Amiga, Mas, se você quiser, me manda, eu posso tentar também. Ah, tá bom, isso. então. Vou fazer isso. Ou, em último caso, sei que eu não posso receber por WhatsApp, mas aí você me manda, porque senão a gente vai ficar com a apresentação pausada. Enquanto isso, eu vou colocar o da Isa, tá? Tá bom. Mendonça. Misericórdia, Ai, gente, Sora. muito fofo. Aguentem a fofura Vai, da Isa. Mendoncinha! Não, para. vai, Mendonça. Vai, Mendoncinha. A força Estão pé. vendo? Ai, pera. Eu vou me esconder, tá? Queria ter a coragem da Isa de mostrar a cara. Também. Ai, eu tô horrível. Todo mundo já sabe que eu sou feia mesmo, então. Tá Tá bom, nada, Mendonça. amiga. Fica quieta. Ô, Era só um pouquinho, amor próprio. Jesus, gente, que vergonha. Mendonça, você falando isso, nem parece que você me ajudou com um surto na semana. Mendonça é guerreira, ela mostra a cara mesmo. Mendonça é guerreira. Ai, meu Brasil, cadê? Ele não tá localizando o seu vídeo, peraí. Deixa eu fazer uma outra coisa, então. Só que aí eu tenho que fazer outra coisa. Pera, gente, calma. Tudo na vida, né? Nem sempre a tecnologia é simples. Vocês estão ouvindo? Sim. Não. Sora. O vídeo não. O vídeo vocês não escutam? Peraí, Não. vamos tentar. Nossa, muito baixo. Tá bem baixo, Sora. Eu continuo E sem o escutar áudio nada. o áudio tá zoado. Então, tipo, Na bom. realidade, eu não acho que é o de vocês. Eu já aumentei aqui. Vixe, Mendonça. No meu celular o áudio tá muito alto. Não sei. Então, eu acho que é a configuração de cada um, entendeu? Mas tentem escutar, ok? Eu já aumentei o máximo aqui, não vou conseguir aumentar mais. O tema dela é modelizador, então no final a Mendonça ela vai fazer algumas considerações. Ela já tinha falado comigo. Sora, não dá pra escutar nada. Não dá pra escutar nada.
Já falei que eu não quero que fique riscando a tela. Se inscreva no canal, meninas. Se inscreva no canal, ative É isso. notificações. Por mais que não Like. tenha. Notificações. Peraí. Vamos lá, Nuno. Por mais que não tenha dado para ouvir, ela fez um vídeo falando dos modalizadores, né? Que vocês verão com um aprofundamento no terceiro bimestre. Aí nós até compartilhamos um material, né, Isa? Eu gostaria só que você fizesse um fechamento agora para. Sora, você quer que eu me explico inteiro? Porque não deu para entender nada. Então, eu vou. Calma. A minha sugestão, para quem for tentar, de repente, fazer um outro vídeo, é tentar colocar, eu não sei se é tão complexo, mas uma legenda. Legenda. É um pouquinho difícil, mas dá. Não, eu ia colocar, Sora, eu tinha feito vídeo de inglês com legenda, mas... Não, sem crise, é só a gente vai se aperfeiçoando, entende? A gente vê onde tem oportunidade de melhoria. Eu vou fazer só um resumo, então, o modalizador são os argumentos através da fala, transcritos aí para a escrita, né? E aí ela trouxe 2 tipos de modalizadores. Comenta eles, Isa, para mim, por favor. Tem a modalização epistênica, que ela expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição. Dentro deles tem os asseverativos, os quase asseverativos e os delimitadores. Nos asseverativos, tem afirmativos e negativos. Os afirmativos você vai utilizar na frase realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo e entre outros. Os negativos você vai utilizar de jeito nenhum e de forma alguma. Nos quase asseverativos, você vai utilizar o talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. E nos delimitadores, você vai usar quase, um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente e etc. Dentro do vídeo eu também falei sobre a modalização deôntica, mas eu vou explicá-la para você de novo. Ela se refere ao princípio de obrigação e de permissão, obrigatoriamente e necessariamente, etc. Ela não tem mais subs, assim, não tem outras coisas. E tem mais uma modalização que eu não expliquei no vídeo, mas vou explicar aqui, que é a modalização efetiva. Ela verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proposicional, deixando de lado qualquer consideração de caráter epistênico ou deôntico. Nela tem mais duas. Então, a subjetivo, você vai utilizar na frase felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente, etc. E tem a outra, que é intersubjetivo. Você vai utilizar sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente, etc. Isso é isso, acabou. Então, basicamente, tirando os nomes que são difíceis, a gente já sabe, a gente usa no dia a dia os modalizadores. Aqui, dentro da linguística, a gente vai subdividir e colocar alguns outros nomes neles, mas a gente já usa. E a Mendonça trouxe sabiamente. Vocês vão ver mais para frente modalizadores verbais, com modos imperativo, subjuntivo, e tem mais um outro que a gente vai ver no próximo bimestre. E como a matéria trouxe o contexto de modalizador amplo, a Isa fez essa segmentação e ficou ótima. No primeiro momento, quando a gente escuta, acha difícil, mas na hora de colocar na escrita é só uma melhoria para as argumentações que a gente tem no texto. Lembra ontem da apostila de produção? Não encher linguiça? Quando eu tenho estrutura de modalizador, eu evito essa encheção de linguiça no texto. Lívia, você me mandou por Class App ou não? Não, a senhora mandei para a Anitta. Tá. Posso tentar compartilhar. Calma aí. Beleza, Anitta. Senhora, Meu Deus do e céu. tipo assim, não tem minha voz no negócio, porque eu, no caso, eu queria explicar aqui.
No caso, você queria fazer uma dublagem, igual o meu vídeo no TikTok, né? É claro. Tá bom. Anitta, tenta compartilhar pra mim, por Até favor. porque quem já fez sabe que fazer PowerPoint pelo celular é uma bosta. Meu Deus, eu não sei praticamente nem como faz isso, porque eu tô clicando e o vídeo não tá aparecendo. É horrível. É, PS. Mas você A fez por qual? Gabriela me apresentou o Canva e eu fiz pelo Canva. Não, eu conheço o Canva. É um editor, não é? É, maravilhoso, perfeito, incrível. Se você me mandar o link, eu consigo abrir por aqui. Eu uso InShot, Sora, é muito bom também. É porque pra mim Olá. não aparece, tipo, uma opção pra colocar vídeo, Lívia, só o foto. InShot é muito bom, real. Não sei se Manda no pra Canva, mim, eu nunca usei Anitta, o pra gente Canva. tentar, por favor. Vou te mandar. Posso te mandar por WhatsApp? Pode, pra gente não perder mais tempo na aula. Pode sim. Tá bom. Lívia. Deixa eu só fazer a consideração da Isa, Não né? é- Sua nota, Pode falar, Isa. Sora. Eu adorei a questão de você trazer um vídeo. Eu adorei a oportunidade da gente trabalhar novas perspectivas e mesmo o vídeo, as pessoas reclamando que não conseguiam ouvir e tudo mais, você deu o seu jeito, o seu melhor para que todo mundo compreendesse o assunto. Então, independente se a pessoa viu ou não viu o vídeo, ela conseguiu alcançar o objetivo, né? Que é entender e aprender com a sua abordagem. Então, nessa VA2, você fica com um ponto. Depois eu mando para vocês aquele quadrinho de avaliação, tá? Eu recebi. Ok, muito obrigada, Deixa Sora. eu ver aqui, vamos ver. Beleza, ele tá no meu, ele abriu. Eu vou compartilhar então por aqui, tá? Vamos lá. É esse, né? Então, aí é a capa, né? Não tem muito o que falar. Aí, Sora, você vai pausando na hora. Tá bom. A derivação imprópria é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Assim, adjetivos passam a ser substantivos, substantivos passam a ser adjetivo, advérbios passam a ser adjetivo, entre outros. Bom, aí tá dizendo basicamente que a derivação... Sora? Não, tudo bem, amor. Só pausei no próximo. Ah, tá bom. Tá dizendo basicamente que a derivação imprópria é a... Não tem muito o que falar, né? Mas tudo bem, vou tentar explicar do meu jeitinho. É a derivação, é a mudança gramatical de uma determinada palavra na sentença. Por exemplo, a derivação imprópria é quando uma mesma palavra tem várias... Opa, como que eu explico isso? Tudo bem. É uma palavra que tem vários, vamos dizer, significados, classe gramatical na Vou te sentença. ajudar a colocar essa resposta, essa explicação. É porque você tem que como explicar com um exemplo, e a parte do exemplo ainda não chegou. Não, eu vou te ajudar, calma. Você quis dizer que eu tenho um substantivo ou um verbo e transformo ele em substantivo. É basicamente isso. Não é que ele tem... ele tem, sim, significados e abordagens diferentes a partir do momento que eu movimento ele na oração. Posso passar, então, para você ler os exemplos? Pode passar. Pode passar aqui, vai ficar mais fácil de explicar. Aqui? Pode parar? Peraí. É que eu não tô vendo a imagem, no caso, né? Então, Foi. Exemplos de derivação imprópria. Aqui eu fiz 3 exemplos. O primeiro exemplo. O nosso jantar estava ótimo. No caso, esse jantar é substantivo. E esse segundo é uma pergunta. Vamos jantar? Esse jantar é adjetivo. É adjetivo? É adjetivo. No segundo exemplo, Pedro é o mais alto da turma, é um adjetivo. A professora falava muito alto, é um provérbio. Então, derivação imprópria é isso. São palavras iguais, e dependendo da frase, tem classes gramaticais diferentes. Só vou fazer um ajuste, Lívia, na sua apresentação. No seu exemplo, na caixinha aqui que você usa, o Pedro é o mais alto da turma, alto é adjetivo por conta de ser uma característica do Pedro, né? Quando você fala, a professora falava muito alto, não é um provérbio, é um advérbio, tá? Ah, deve ser isso que estava no site que eu peguei as coisas, mas tudo bem.
é que você confundiu o termo. Na realidade, não é provérbio, é advérbio. Ficou incorreto só nessa parte. Mas pode ler o outro exemplo. E aqui o último. O olhar da garota era profundo. O olhar é substantivo. E o segundo é, ao olhar o preço da camisa, resolvemos ir à feira. O olhar é verbo. Muito bem. E é só isso mesmo. E aí tem um negocinho bonitinho de fim e acabou. Lívia, eu adorei. Você trouxe a perspectiva da derivação imprópria muito simples, de forma muito simples, muito objetiva, apesar de ter um termo incoerente, mas é só uma questão de ajuste mesmo, né? Talvez se você tivesse me mandado para eu dar uma olhada, eu já falaria, já sinalizaria antes para você sobre esse ajuste. Trouxe uma ferramenta nova, que talvez as pessoas precisem desse incentivo para usar algo novo, né? Usar editores novos. Então, eu adorei. Parabéns nessa VA. Como eu vou compartilhar aqui com vocês, antes de eu falar os próximos sorteados, porque aqui, meu amor, aqui é cena, aqui é o quê? Sorteio de hora em hora, vida. Vou compartilhar com vocês, então, o que eu avaliei de vocês. Ontem tinha no PPT, mas só para lembrar. Depois eu preencho, tá? Então, o que eu avaliei foi criatividade com meios digitais, respeito ao tempo, pesquisa e domínio ao tema. O que importa para mim? Não importa todo mundo pesquisar sobre um único tema. A importância para mim é que vocês, a partir de uma nova iniciativa de utilização de meios digitais, tragam abordagens em relação ao conhecimento de vocês e a uma oxigenação da nossa matéria que já foi vista. Vamos lá. Como nessa vida tudo são flores, né, meus amores? O nosso objetivo hoje é a apostila de produção. Vamos seguir lá. Lembra que eu falei? Produção de texto de 12 a 18. Tem conteúdo para casa, vai por ClassApp. Também a apostila de produção. Correção no canal, dia 29. De novo, 3 assuntos. Ai, gente, né? Para 3 pessoas. E a gente sorteou assim, ó, no dedo, quem vai fazer a próxima apresentação. Então, vai ser a Carol, a Guarize e a Isadora, ok? A Carol vai fazer a abordagem do verbo nocional, vai explicar o que é um verbo significativo e os tipos de transitividade verbal, ok? A Guarize vai apresentar verbo de ligação, predicativo de sujeito. Então, o que é o verbo de ligação e o que é o predicativo de sujeito. A Isadora, se puderem trazer um exemplo de casos práticos, fica até mais fácil, igual a Lívia fez, né? Igual a Anitta também fez, igual o Luiz fez, né? Se não trouxer escrito na apresentação, pelo menos saber comentar, igual a Mendonça fez com os comentários, isso é muito importante. E a Isadora vai fazer para mim a conexão de alguns predicados. Eu quero o predicado verbal, que é como se constitui, nominal, e o predicado verbo nominal. A apresentação vai ser para dia 27 de maio. Então, agora vocês já têm mais opções aí de projetos e de oportunidades para criarem, né? E saberem apresentar o conteúdo independente da abordagem que vocês vão usar. Esse material vai em PDF para vocês. Quem vai fazer a apresentação anotou ou quer que eu compartilhe de novo? Ou vai ver no... Anotei, Sora. Anotou, Isadora? Anotei. Carol? Anotou? Guarize? Já anotei, Sora. Tá, só a Carol que não respondeu, mas aí eu chamo ela depois no particular. Eu anotei, Sora. Não estava funcionando meu microfone. Eu ontem tive uma oportunidade de conversar com a Anitta pelo Zoom. Ela queria tirar algumas dúvidas, então se vocês quiserem conversar comigo no Zoom, manda um WhatsApp, fala, professora, a gente pode conversar tal horário no Zoom, só para você me dar um direcionamento, ou tirar alguma dúvida, eu também posso Para fazer vocês isso. verem o chuvisco.
Para vocês verem o chuvisco fazendo escândalo. Então, vamos lá. Eu compartilho depois com vocês a apresentação, tá? Vou aproveitar que vocês estão aqui bonitinhos. Vou só ver quem faltou. Só o Thiago faltou, é isso? O Thiago e o Vitor? Deixa eu salvar. Peraí. Lívia. Espera só um pouquinho, gente. Já podem pegar a apostila de produção. A gente vai fazer ela rapidamente. Opa. É que eu tenho que lembrar de... Às vezes é tanta coisa para lembrar, gente, que a minha cabeça dá umas bugadas, sabia? Vamos compartilhar aqui. Então, na página 12, escrever um bom resumo, é preciso compreender o texto a ser resumido. Esse é o desafio. Então, tem um texto aí da parte do editorial de saúde. Recordar é viver. Quanta informação o cérebro pode armazenar, ele pode guardar? Vamos lá. Lê para mim, por favor, Anitta, a condição aqui de importante, o número 1 e as observações, por favor. Gente? Acho que travou. Oi, gente. Oi, Pro. Vocês estão Oi, me Sônia. Oi, Sônia. Sim, deu um bug pra mim, mas já passou. Ah, tá bom. Desculpa. Sora. Vamos lá. Sônia, você pode só me repetir a página, que eu acho que eu perdi aqui. Página Achei. 12, da apostila de produção. Tá bom. Pode continuar? Pode. Lê só o importante, a produção de um resumo escolar. Tá bom. Importante. A produção de um resumo escolar apresenta diversas fases. Dentre elas, a compreensão total do texto a ser resumido, que compreende a leitura e estudo detalhado do texto para chegar ao seu resumo sem recorte, cole e simples. Estratégia de apagamento. Muito bem. Então, Anitta, localiza para mim, sem amplitude aí de ler muita coisa, o autor desse texto. Quem é? Desculpa, gente, deixa eu silenciar aqui. O autor é Meire Cavalcante. Meire Cavalcante. Se quiserem, vocês podem destacar, tá aqui em cima, ou pode escrever, ok? Então, letra C, autora Meire Cavalcante. Quando eu falo da referência bibliográfica, onde ela tá, Anitta? A referência, ela tá aqui embaixo, não tá? Mundo Estranho, é de 11 de janeiro de 2003, página 56. Muito bem, então grifa lá para mim, porque essa informação vai responder quase tudo aqui. O gênero do texto do Mundo Estranho é um gênero de artigo científico, ok? Então, pesquisa. O meio de circulação é a revista. Qual é o nome da revista? Saúde? Aqui, ó, na referência. Ah, tá. Mundo Estranho. Muito bem, então a autora você já falou, que é a Meire Cavalcante. A data da publicação, qual é a data que tá aqui, Anitta? A data aqui embaixo tá 2003. 11 de janeiro de 2003. Beleza. E o tema, qual que é o título dessa matéria? Quanta informação o cérebro pode armazenar. Muito bem. Então, o tema é a informação de armazenamento cerebral aí. Respondeu. Pro, repete o gênero textual, o gênero de texto, por favor, que eu não escutei. Artigo de divulgação científica. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Não precisa pesquisar. Guaize, vamos fazer a número 2 juntas. Beleza? Oi, Sora. Qual que é, para você, qual é o significado de recordar é viver? É por causa que você recorda das suas vivências? Sei lá, Sora. Muito bem. Lembrar vivências, então. Pode ser? Pode.
Beleza. A A é, então, lembrar vivências. E a B, neurologia. O que que é para você, o que você entende como neurologia? É o estudo lá do negócio, Do sistema o quê? do treco. Esqueci o nome, Sora. Sistema Da cabeça, do cérebro, do sistema neurológico aqui, ó. Esse bagulho. Sistema nervoso. Então, sistema nervoso. Isso aí, você tava no caminho. Então, a letra B é sistema nervoso. É o estudo aí do sistema nervoso. Para você, Gabi, nas suas palavras, o que é o enigma? É um negócio que você tem que desvendar. Então, é buscar respostas, vai? Vamos colocar assim? Uhum. Letra D, o que que é explícito e implícito? Explícito é que tá explicado, implícito é que não tá explicado. Muito bem, então vamos colocar aqui claro, ok? Explícito é igual a claro, implícito é o que não se explica. O que é armazenar, Gabi? Guardar as coisas. Guardar, perfeito. Show. Essa talvez seja um pouco mais difícil. O que é UFRGS? Te devolvo a pergunta, Flora. Universidade Federal de qual local? Ai, eu não sei, Sora. É de... Muito bem, fala de novo. Rio Grande do Sul. Muito bem. É a abreviatura do local de pesquisa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Anota aí. E a Unifesp, ou USP, é a Universidade Federal de São Paulo. Muito bem. Guarize, repete todas as definições para mim, para quem não pegou, por favor. A A é lembranças, que você... Isso aí mesmo, Sora? Neurologia é sistema nervoso, enigma é desvendar, explícito, implícito é claro e não, que não está claro. Armazenar é guardar coisas. UFRGS é a Universidade do Rio Grande do Sul. E Unifesp, eu não peguei a última, Sora, mas é de São Paulo, né? Universidade Federal de São Paulo, isso mesmo. Desculpa, afoguei com a água. Sofia, lê para mim o enunciado da 3 e a letra A, por favor. Verifique seus novos conhecimentos sobre informações pontuais do texto antes de resumi-lo. Em consultar o texto, fonte, explique com palavras próprias porque, de acordo com a neurologista Ivan Zequiel, da UFRGS, não é possível quantificar as informações que o cérebro humano pode guardar. Não precisa ler o texto. Rafa, vem comigo para a gente tentar responder. Claro. Vamos lá. Quando eu falo de armazenamento, meu celular tem 32 GB de memória. 32 não, acho que 62 GB de memória. Ok? 64 GB de memória. Quando eu falo em armazenamento do meu computador, ele tem 1 TB de memória. Quando eu falo de armazenamento na nuvem, ele tem, sei lá, 2 TB de memória para armazenar na nuvem. Ok? Um exemplo. Quando eu falo, Rafaela, quanto você consegue armazenar na sua cabeça? Não sei. Porque nós não somos, tecnicamente, né, máquinas, então a gente não tem como quantificar as nossas condições de sinapses, as nossas linhas neuronais, e nem quanto a gente consegue armazenar desse processo. Então, na letra A... É infinito o nosso conhecimento? Na letra A, nós não somos máquinas, por isso que a gente não tem como quantificar o que a gente consegue guardar de memória, tá? Então, é basicamente isso. É igual a Rafa falou, não sei. Ponto. Então, resume a A para mim, Rafa. Resume a sua resposta da A para mim.
não consegue. Nós não somos máquinas, nós não conseguimos saber a quantidade de informações que nós conseguimos guardar no cérebro. Muito bem. Então a resposta é óbvia: não somos máquinas, por isso não quantifica. Ok? Letra B, Sofia, você pode ler a B para mim, por favor? Sophie. Ai, senhor, eu tinha clicado no negócio do mudo aí ele não desmutou o negócio. Bem normal. Conforme o texto, o cérebro humano passou por transformações ao longo da evolução humana. Quais? Ai, se eu soubesse, eu tinha que separar da minha aula, um print da minha aula da pós. Pensa que um cérebro de... Pode deixar desmutado, Sofia. Você vai me ajudar. Quando você nasce, você tem o mesmo tamanho de quando você é grande? Não. Não. A mesma coisa acontece com o cérebro e com os órgãos. Eles vão expandindo até um determinado ponto, né? Então, eu nasço aí com o cérebro pesando, acho que 800 gramas, em torno de 400 a 600 gramas. E aí, quando eu chego na fase adulta, esse cérebro tá com 1,5 kg. Ele aumentou? Sim. Então, ao longo da evolução humana, ele cresce? Sim, ele cresce, né? A partir do momento que a gente cria novos conhecimentos e tem uma maturação do organismo, ele vai crescer. Então, resume para mim essa resposta da letra B, Sofia, com as suas palavrinhas, não tem problema não. Sei lá, que o tempo ajudou. O tempo porque como a gente cresce, o cérebro muda, com o tempo também funciona assim. Muito bem. Então, com o tempo, nós crescemos e o cérebro também, né? Nós nos aprimoramos e o cérebro também. Lívia, você poderia ler a letra C para mim, por favor? Oi, Sora. Oi. Peraí. Tá. É um grande mistério envolvendo o cérebro intriga a humanidade há séculos. Que mistério é esse? Quando eu penso, não muta, Lívia, quando eu penso, e igual eu falei com a Rafa, em armazenamento, eu penso em quantidade, né? Isso é normal. Isso é intrínseco nosso. Vou armazenar. Quanto eu consigo armazenar de comida na minha despensa? Quanto eu posso armazenar de gordura no meu corpinho? Essa é a situação, ok? Quando eu penso no cérebro, eu não tenho como quantificar. Eu não tenho como saber, nossa, ele vai armazenar 2 milhões de informações, ou ele vai armazenar 5 informações. Então, qual é o grande mistério dentro desse processo? A quantidade de... De o quê? De trequinhos. De armazenamento, muito bem. A sua ideia foi boa, só faltou as palavras. É isso mesmo. Então... É isso que dá pra viver com a Gabriela, tudo se chama de treco. Então, o grande mistério é a quantidade de armazenagem, né? E, gente... Sora, eu vou beber água e já volto, tá? Tá bom. A quantidade de armazenar. Lívia, depois que você escrever a resposta da C, você pode ler a D para mim, por favor? Para de me enganar, Gabriela. Posso, Sora. Que comparação o filósofo Platão estabeleceu entre uma lâmina riscada e a memória? Quando eu tenho... É que aqui eu não tenho nada que eu possa... Ah, eu tenho sim, peraí. Um minutinho. Vocês estão vendo meu quadrinho de foto? Sim. Tem uma coisa escrita aqui, não tem? Não é importante ler, mas vocês conseguem ver que tem algo escrito, não tem? Sim, sabemos. Quando eu passo a borrachinha, é como se fosse o tempo na minha vida, ó. Em relação às memórias. Dá para lembrar, dá para ver tudo que estava escrito aqui igual antes? Não. A mesma coisa
é a nossa memória. Tem coisas que eu consigo me lembrar com clareza, tem coisas que não. Por isso que o Platão fez uma conexão com uma lâmina riscada. No começo, essa ranhura da lâmina fica muito clara. Se eu começar a passar a mão aqui nela, eu vou sentir, né? Que tá bem delimitado. Ao passar do tempo, isso vai se desgastando. E aí eu vou começando a não sentir mais a ranhura dessa lâmina. Então é mais ou menos isso, que eu não consigo lembrar de tudo, né? Que eu não tenho uma clareza de ideias. Por exemplo, Lívia, você lembra de tudo? Tudo que Oi. aconteceu na sua infância? Não. A nossa memória é limitada, então não tem como lembrar, né? Então vou resumir a letra D para vocês. Lívia, resume a ideia da letra D, então, com esse contexto de memória, de não conseguir lembrar de tudo. Que tem... Eu ia falar treco, mas esquece. Tem limitação. Limitação. De armazenamento. Então, tem limite de armazenar e limite para lembrar também. Você só vai conseguir lembrar de algo que te tocou muito em relação às suas emoções. Fundo, né? Profundamente. Muito profundamente. Anotem a letra D. Isadora, você pode ler a E para mim, por favor? Posso. Nos dias atuais, sabemos que o cérebro é o responsável por reter as informações, mas o filósofo Aristóteles localizava em outro órgão. Qual? Vamos lá, acabei de falar, não muta, tá, Isadora? Acabei de falar que... E a Lívia até completou, ela falou assim, você só vai lembrar de tudo aquilo que te marcou. Normalmente a gente relaciona a lembrança com qual outro órgão do nosso corpo? Não sei, eu posso estar errado, mas talvez o coração. Qual? Muito bem, é o coração. Toda lembrança que é emocional, ela tende a permanecer por um tempo um pouco maior conosco, tá? Ela cria um vínculo e vai para o nosso hipocampo aí, guardando a informação. Então, o órgão que ele fazia relação com o cérebro era o coração, tá? Era o coração. Ô, Sora. Oi, meu amor. Qual que é a B? A letra B de bola? Isso. Conforme o texto cérebro... então, ao longo do tempo, nós crescemos no nosso cérebro. É isso que a Sofia falou. Entendi. Obrigada. Nada. A4, vocês podem anular, tá bom? 5. Nicole, lê a 5 para mim, por favor. Resuma com palavras próprias quais exemplos o texto fornece para ilustrar como o ser humano vem tentando atender os mistérios do cérebro. Vamos lá. Nicole, não muta. Quais foram os dois pensadores que apareceram no exercício anterior, os dois filósofos? Platão e Aristóteles. Muito bem. Então, vamos resumir, simples e objetivo. Como que eu posso colocar esses dois filósofos dentro do resuminho aí? Posso começar? Como que eu posso começar? Os dois, de formas diferentes, tentam desvendar os mistérios do cérebro. Muito bem. Os dois filósofos, de formas diferentes, tentam desvendar os mistérios do cérebro. Sora. Oi, meu amor. A Carol pediu para avisar que o computador dela descarregou, que ela só vai colocar na tomada e já volta, tá? Tá bom. Então, os dois filósofos tentam desvendar, com perspectivas diferentes, os mistérios do cérebro. Isadora, lê para mim a número 6, por favor. Qual é o órgão responsável por reter as informações e em quantos tipos ele as divide? Isadora, qual é o órgão que é importante para a retenção de informação? O cérebro? É ele que comanda o corpo, né? Quando a pessoa tem morte cerebral, literalmente ela morreu mesmo, porque não tem mais o que fazer, né? Quando eu falo em divisão,
pensa que você... Vou pôr um cérebro aqui para vocês verem, tá? Cérebro... Oh, meu Deus. Ah, é difícil digitar aqui, ó. Cérebro visto de cima. Vamos lá. Quando eu tenho um cérebro, olhando ele, Isadora, em quantas partes ele está dividido? Em duas? Duas. Ele é dividido em duas partes. E a memória do nosso cérebro também é dividida em duas partes. A memória de curto prazo, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Conhecendo as informações de forma rápida, e as memórias de longo prazo. Então, vai passar por essa memória de curto prazo e eu vou guardar o que para mim é importante. Então, Isadora, resume a resposta para mim. Qual é o principal órgão e como essa memória é dividida em quantas partes? Então, o principal órgão é o cérebro e ele, assim como as memórias, é dividido em duas partes, as de longo prazo e as de curto prazo. Muito bem, show. Finish. A número 8, eu gostaria que... Sora, eu não escutei o que a Isadora disse. A Isadora disse assim, que o órgão é o cérebro, e ele que é dividido em duas principais partes, como a memória, que é a memória de curto e longo prazo. Entendi, Tá? obrigada. Duda, lê para mim a número 8, por favor. O Hermonde dormiu, né? Tô aqui, calma que tava bugado. Meu Deus. Vai, Hermonde, o número 8. Qual a relação entre emoção e memória? A número 7 pode colocar a resposta oral, tá? Eu vou só comentar. Depois a gente já vai para 8, Hermonde, não precisa mutar. A 7, eles querem saber o que consiste a memória de curto e longo prazo. É justamente o que eu falei. A memória de curto prazo é essa que vocês estão recebendo agora, que aí o cérebro vai analisar. O que é importante para ficar para mim? É importante saber que eu tenho memória. Aí ela vai ser armazenada para o longo prazo. O que não for armazenamento, não for necessário, por isso que a gente esquece de muita coisa, porque a gente elenca o que é importante ou não, e aí acaba esquecendo. Então, Ormonde, partindo desse princípio de que o meu cérebro vai analisar o que é importante e o que não é importante, qual é a relação que eu tenho com a emoção? Fala para mim uma coisa que você fez ano passado que você mais gostou de fazer na CCXP do ano passado. Isso era muito legal. Foi ver as artes, foi... Amigo, isso aí é mais que perfeito. Não tem nem como explicar a sensação que foi, entendeu? Então, né? Então, você viu? Ela mudou até o tom da voz dela quando ela foi falar da CCXP. Por quê? Tem um vínculo de memória afetiva, emocional. Agora eu vou fazer outra análise. Ormonde, o que eu passei na aula de ontem? Nossa, eu não sei, pera. Calma. Você viu? Essa é a relação de emoção. Não teve um vínculo, é normal, tá? Não teve um vínculo emocional. Mas é normal mesmo. Por exemplo, agora se eu te perguntar uma coisa que te deixou muito triste, um fato que te deixou assim muito triste, que você ficou muito triste. Calma que eu tô pensando, eu não lembro. Então, mas tudo bem, isso quer dizer que você não armazena esse sentimento ruim, mas os sentimentos bons você consegue lembrar. Então, a relação da emoção com a memória é justamente isso. Quando eu crio vínculo afetivo, eu tenho uma memória de longo prazo, tá? Então, é isso que vocês têm que colocar. Emoção e memória é vínculo de afeto. Se tem vínculo afetivo, tem memória de longo prazo. Igual a Anitta falou, vou dar um exemplo da Anitta. A Anitta falou assim, eu nunca mais esqueço do Lídio, porque a professora Bia falou tantas vezes, ela criou um vínculo de memória com aquela condicional. Então, essa é a relação, ok? Davi, você pode ler para mim a número 9? Professora, calma aí. A autora afirma que a memória
de longo prazo pode ser explícita e implícita. Qual a diferença entre elas conforme o texto? Tá. Essa memória explícita é aquela que eu tenho consciência, ok? De que eu consigo seguir orientação. É uma memória explícita igual a orientacional, igual a orientação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Apostila de produção, página 14. Vocês vão seguir essa orientação. Essa é explícita. A implícita é a memória condicionada, motora. Então, por exemplo, quando você vai abrir a porta de casa, você não sabe que tem que usar a chave? E quantas vezes tem que girar na fechadura? Então, a explícita é uma memória de organização, aí de orientação, e a implícita é uma memória condicionada, ok? Poderia ser também atrelada a dirigir, a lavar louça. Lavar louça é uma boa, viu, gente? Mas, né? Ajuda Lava, hein? Vamos lá. Davi, Professora, qual que é implícita mesmo? então, a explícita é a de orientação e a implícita é a condicionada. Ah, tá. Lê para mim a 10 pode anular, nós vamos para a 11, tá bom? Tá. Ainda neste trecho final, lemos a seguinte afirmação: quem tem memória é o computador. O que nós temos é uma vaga lembrança, afirma o neurofisiologista Luiz Eugênio Melo, também da Unifesp. Qual a diferença entre a memória do computador e a nossa? De acordo com o neurofisiologista Melo, da Unifesp. Explique com palavras próprias. Passarelli, explica para mim, então, a diferença da memória do computador para a nossa memória. Peraí, senhora, fala de novo que eu não ouvi. Qual a diferença da memória do computador para a nossa memória? Diferença? Eu acho que a questão que o computador, a memória dele não é tipo a nossa, porque a nossa é na questão de lembranças, por exemplo, uma brincadeira que a gente brincava de... Por exemplo, eu brincava de pega-pega quando tinha 3 anos de idade, no meio da rua, por exemplo. Isso seria uma lembrança minha. Já a memória do computador, como seria uma questão de armazenamento? Não sei se seria bem assim. É isso aí, então vamos colocar assim, ó, computador igual a armazenamento. Ser humano igual a emoção, pode ser, então? Ou lembranças positivas, porque é isso que você me transmitiu. É mais ou menos isso que você quer dizer? Muito bem, então computador igual a memória de armazenamento e ser humano igual a lembrança emocional, vínculo emocional. Rafa, depois que você escrever a letra A da 11, você pode ler o enunciado da 12 e a letra A? Leio. Pode ler. Releia os trechos e identifique a função sintática dos termos destacados. A. A memória parece uma habilidade infalível. Vamos lá. Nesse caso, Rafaela, quando eu vou analisar a função sintática, eu quero saber se é um predicativo, se é um objeto, ok? Quando eu falo de a memória, qual é a característica dessa memória? O que ela parece? Uma habilidade infalível. Muito bem. Então, quando eu tenho duas condicionais, tem um conector aí, né, caracterizando o meu predicado, qual tipo de predicado eu tenho? Predicado nominal. Isso. Aí eu transformo ele em predicativo de? Sujeito. Muito bem. Então, na primeira, eu vou colocar a função sintática efetiva dele como predicativo de sujeito. Perfeito. Ou predicado nominal, né? Que você colocou. Na letra B, você poderia ler a letra B para mim, por favor, Rafa?
Recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto. Muito bem. Qual é, Rafa, o verbo dessa oração? Recordamos? Isso, ela inicia, né? Recordamos com mais facilidade algo, é o primeiro período. O segundo período aqui associamos a um contexto. Pensa no segundo período aí, o que vem depois do quê? Qual é a palavra? Associamos. Muito bem, nesse caso ele está colocado como um verbo, tá? O que está conectado junto com esse verbo, como eu chamo ele? Complemento ou uma palavra que começa com ozinho, como que é? Objeto. Muito bem. Entre associar e contexto, tem alguma coisa que conecta eles? A um. A um. Esse perdão, é artigo indefinido e o azinho é um a de preposição. Então, qual é a característica desse meu objeto? Transitivo, direto, indireto. Objeto direto e indireto? Objeto indireto, no caso, né? Seria direto e indireto se eu tivesse, depois do contexto, mais alguma coisa complementando, ou antes desse azinho, sem um objeto sem preposição, tá? Nesse caso, então, o objeto é indireto por conta desse a, que é uma preposição. Deixa eu ver. Carol, você consegue ler para mim o período que está depois da letra B? Veio escrito abaixo. Ao longo da evolução, o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Letra? Por favor. O período apresentado é A, simples ou B, composto? Quando eu falo em período simples, é aquele que tem um verbo só. Teria uma pontuação única. Quando eu falo em período composto, tem 2 ou mais. Nesse caso, Carol, qual período é? Simples ou composto? Composto. Muito bem. Tem mais de um verbo dentro deste contexto, né? Então, é o período composto. Letra B. Pode ler a 14, Carol, para mim, por favor. Eita. Que exercem respectivamente funções sintáticas de A, sujeito predicado, B, objeto direto e objeto indireto, C, sujeito e objeto direto, ou D, predicativo, sujeito e objeto direto. Vamos lá. Uma das alternativas a gente já vai automaticamente excluir, né? Eu não tenho só objeto e predicativo. Eu tenho sujeito. Qual é o sujeito de ao longo da evolução o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções? Qual é o sujeito, Carol? O cérebro humano. Ao longo da evolução, né? O cérebro humano aumentou de tamanho. Perfeito. Então, essas duas aqui, ó, eu já eliminei. Sobrou outras duas. Outras duas observações. Qual delas você acha que se enquadra? Sujeito e predicado? Sujeito e predicado. Você pode circular, tá? Mas a gente também pode ver com outra perspectiva, e aí eu vou explicar a outra perspectiva, tá bom? Tá. Ao longo da evolução, então, o meu primeiro período, o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Os termos de destaque exercem, respectivamente, as funções sintáticas de. Então, esse aqui eu já entendi que é o meu sujeito. E suas funções, aprimorou é verbo, Carol? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, eu vou pensar na transitividade desse verbo com outro olhar, tá bom? É um verbo que precisa, quem aprimora, aprimora alguma coisa. Nesse caso, o que vem depois dele, do meu verbo, é uma palavrinha que a Rafa acabou de falar. É aquela palavra que começa com o. Qual é a palavrinha? Objeto. Objeto, muito bem. Suas não é preposição, é pronome possessivo. Suas funções é o objeto desse meu verbo. Então, é um objeto direto, porque não tem preposição, tá? Ah, tá. Então,
assinala a correta. Eu deixei vocês assinalarem a A, porque tinha uma linha de raciocínio, mas a 100% correta é a letra C, tá bom? Agora nós vamos fazer o exercício. Pode ler para mim, Carol, depois que você quiser. A gente vai fazer o 15 e o 16. Isso. O termo ao longo da evolução foi separado por vírgula porque A é um objeto direto que está no início do período. B é um adjunto adverbial que está no início da oração. Ou C é um sujeito que está no início da oração. Bom, Carol, sujeito a gente já sabe que não é, porque no exercício anterior, qual era o sujeito que estava destacado? Está aqui na tela. Muito bem, então risca a letra C. A letra C já não é. Sobrou duas. Para ser objeto, ele tem que estar junto com o verbo. Eu já vi também que o meu objeto seria as suas funções. Então, risca essa condicional. Qual sobrou? A B. Letra B. Lê para mim, por favor. É um adjunto adverbial que está no início da oração. Os adjuntos adverbiais, quando modificados de lugar, normalmente ele vai vir no meio, né? Mas quando ele é colocado no início da oração, tem a obrigatoriedade de colocar a vírgula depois dele. Então, dentro dessa condicional gramatical, a alternativa correta é a letra B. Lê para mim depois que você fizer, Carol, a número 16? 16. O período em destaque poderia ser reescrito da seguinte forma. A. O cérebro, ao longo da evolução humano, aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Vamos analisar, Carol, na sua perspectiva, essa A tem coerência? Não. Já risca ela, então, da sua vida. Segue para a próxima. Foi até difícil de ler, porque meio sem... Meio? B. O cérebro humano, ao longo da evolução, aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Tá, vamos deixar ela aí ainda. Lê a C. C. O cérebro humano aumentou de tamanho ao longo da evolução e aprimorou suas funções. Qual das duas que sobrou você acha que se enquadraria melhor numa reescrita? O cérebro humano, ao longo da evolução, aumentou de tamanho. B. Por quê? Porque na C, ela tá com uma vírgula meio que está cortando a frase, não terminou a frase. Ali, ao longo da evolução, teria que ser sem vírgula. E tá com vírgula, daí ele deu uma pausa que não fazia sentido. Na realidade, a vírgula antes do ao longo tá muito depois, né, do contexto. Ela apareceu. O cérebro humano, vírgula, aumentou de tamanho ao longo da evolução. E aprimorou suas funções, perfeito. A correta, então, qual letra que é, Carol? A B. Muito bem. Vamos lá, gente, já estamos terminando. Vamos fazer a leitura rapidamente aqui da iniciação à leitura. Criar o hábito da leitura já perdeu o sentido. Queremos que as crianças leiam por prazer ou por costume. Na realidade, vai do ponto de vista de cada um. Né? Eu acredito muito que a gente precisa ler, mas ler por vontade própria. E é difícil a gente ler o que a gente não gosta, né? Quando a gente é obrigada. Anitta, você consegue ler para mim, por favor? Consigo, professora, só um minuto. Me diz só, eu leio o texto, qual parágrafo? Tipo, começo só? Não, pode ler até o terceiro parágrafo. Tá bom. Iniciação à leitura. Criar o hábito da leitura já perdeu o sentido. Queremos que as crianças leiam por prazer ou por costume. Até o terceiro, né, senhora? Até temos gasto. Isso mesmo. Temos gosto. Isso. Criança pode adorar livros e histórias, desde que os adultos não atrapalhem. E como temos atrapalhado o que poderia ser uma verdadeira paixão pelos livros. Ler é bom, precisamos formar leitores. A vida sem leitura não teria graça. Temos de incentivar o hábito da leitura nas crianças e nos jovens, e etc. Afirmações como essas brotam da boca dos pais e dos professores assim, sem mais nem menos. Temos gosto em pegar frases e repeti-las muito, até que elas percam seu sentido. Na verdade, assim aconteceu
como essas e outras afirmações que tratam da importância da leitura na vida dos mais novos. Tanto fizemos que conseguimos esvaziar o que eles dizem. Guarize, finaliza o texto para mim, por favor. Primeiramente, quero falar dessa expressão horrorosa. Criar hábito da leitura? Vamos aproveitar e lembrar outra semelhante. Criar hábito de estudo. Nós queremos que as crianças tenham prazer com livros e histórias ou queremos que adquiram um hábito? Leitura, tanto quanto estudo, não deve ser tratado assim. Um hábito se instala e pouco, quase nada, acrescenta a vida de uma pessoa. Já o amor, o prazer, o gosto verdadeiro pela leitura ou pelo estudo são capazes de mudar a nossa vida. Ler e estudar devem ser uma escolha, uma vontade, uma busca por algo que não se tem. Gabi, me ajuda a resumir esse texto. Basicamente, eu acho que é tão simples que dá para resumir em um parágrafo. Como é resumido, então, o contexto de leitura aí? Praticamente, a autora do texto ela fala que as pessoas têm que ler porque elas gostam, não porque elas são obrigadas. Calma aí, história, tô tentando formular uma frase na cabeça. E se você ficar forçando a pessoa, ela poderia ter tido uma paixão, mas como você forçou ela a estudar, ela não tem mais aquela vontade, aquela ânsia para conseguir ler e etc. Bom, basicamente já resumimos aí. As pessoas, esse as tem crase, sorry, eu esqueci de colocar. As pessoas têm aqui tem acento, que ler por gostarem, sem forçar, pois se forçar elas perdem o gosto pela leitura e outras atividades, tal como o estudo. Então, eu sou completamente a favor dessa observação. Coloquem aí, então, não precisa ser em 15 linhas, a gente resumiu em um parágrafo o exercício de número 17. Anotem, por favor, a resposta que está no quadro aí de vocês. Anotaram? Posso interromper o compartilhamento? Caso bem rápido. Peraí, Pro, rapidinho, por favor. Tá bom. Tô repetindo. Ai, gente, é sério, o TikTok é um caminho sem volta. Também acho. Concordamos, doutora. Qual que é o seu demais no TikTok? Beatriz Milanese. Gente, um vídeo meu alcançou 1.500, mais de 1.500 visualizações em uma hora. Eu fiquei assim, gente... Sério? Olha! Sora foi famosa. Gente, eu tô o quê? Tô blogueirinha agora. Me aguenta, ser humano. Que agora eu virei nojo. Nojo. Tinha até um vídeo das Bianetes na sacada da casa dela. Você viu, gente? Então, as Benetes na sacada. Posso interromper, gente, o compartilhamento agora? 1 minuto. Pode, Pro. Peraí. 1 minuto? Ainda tem gente anotando? Então anota. Até porque, por algum caso do destino, que eu não sei, eles me indicaram o seu vídeo. Sério? Por que será, né? Porque a Sora foi pro For You. Exatamente, ela tava no meu For You. O que é isso? Eu sou um ser humano, gente, que eu não entendo esses negócios de For You. Sora, For You é a página de destaque. Mentira, sério? Mas é só pra quem me segue? É. Não, Sora, se seu vídeo é muito bom, eles te botam lá e todo mundo vê e ganha muitas views. Nossa, gente. Pessoas do mundo inteiro. Ai, gente, me aguenta. Praticamente todo mundo daqui já foi pro For You. Vamos, vai. Maria Clara, eu vejo Maria Clara no For You o dia inteiro. Sofia, verdade, Maria Clara Sofia o dia inteiro no For You. Inclusive, Maria Clara não está na aula, né? Maria Clara tem falta. Que eu esqueci da Maria Clara. Professora, depois que você ficar famosa, não é pra esquecer da gente, tá? Não pode. Pode deixar, gente. Vou lembrar de vocês com carinho. Eu quero rolê na sua limusine. Eu também. Queremos. Até eu que tô querendo ter uma limusine, né?
Posso interromper o compartilhamento agora? Anotaram? Ai, Carol, já pode? Pode. Então, beleza, lindos e lindas, maravilhosos. É isso, bom fim de semana. Podemos ir embora. Sim, pra semana que Infelizmente, vem. teremos aulas de geografia agora. Ai, boa sorte. Não é isso? Não é história, Anitta. É história, gente, não é geografia? Não, geografia de terça. Ô, gente, alguém sabe dar aula Ah, de pior arte? ainda, eu odeio aula de história Mas de não vai vida. ser aula de artes, não? Então, eu tô Amiga, Arte, gente, arte é depois de história. Gente, eu vou Depois de interromper história. esse negócio aqui que vocês estão fazendo uma bagunça. Tchau, Pelo amor de Deus. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Não, eu sou